Fala galera, meu nome é Rafael, sou professor de Física, tá? E estou aqui hoje para ensinar para vocês o que é a Física, né? Na maioria das escolas, a Física, pelo menos nas escolas públicas, a Física começa no ensino médio. Até o 9º ano vocês têm uma matéria que se chama Ciências. No ensino médio essa matéria se divide em 3 novas matérias: a Física, a Química e a Biologia. Então a física a gente pode dizer que ela é uma ciência exata e tem como objetivo estudar o quê? Estudar fenômenos naturais que estão presentes no nosso cotidiano, com um objetivo bem audacioso. O objetivo da física é explicar como que é o mundo que a gente vive, tá? Claro, na visão do homem. A física ela tem um campo de estudo muito amplo, né? Então a gente costuma dividir ela em grandes áreas do conhecimento, dentre as quais a gente pode destacar aí a mecânica, que é a área da física que vai estudar o movimento dos corpos. A gente pode destacar também a termologia, a astronomia, a ótica, ondulatória, eletricidade. Então todas essas são áreas que compõem a física. No primeiro ano do ensino médio, a gente estuda a mecânica, a gente faz estudo do movimento, do que pode alterar o movimento. No segundo ano do ensino médio, a gente vai estudar termologia, que é o conceito de temperatura, calorimetria, calor, né? Como que surgiram os primeiros termômetros. A gente também estuda sobre dilatação térmica, sobre ótica, o que é a luz, como que ela se propaga, sobre ondas, o que são ondas, como que elas se formam, os tipos de onda que existem, a importância das ondas, né, no nosso dia a dia, na tecnologia que a gente usa hoje em dia. E no terceiro ano a gente estuda eletricidade, o eletromagnetismo, né, e também estuda um pouco sobre física moderna. Então aqui a gente tem aqui as principais áreas da física, né, mecânica, astronomia, termologia, calorimetria, termodinâmica, ótica, ondas, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, radioatividade, e aí física moderna, que entra também a parte de relatividade, né, de radioatividade, física quântica, etc. Bom, a gente começa então falando sobre mecânica. A mecânica é a área da física que vai estudar movimento. A gente costuma dividir a mecânica em 3 grandes áreas: a cinemática, a dinâmica e a estática. A primeira área da mecânica é a cinemática. Na cinemática a gente vai estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causou aquele movimento. Por exemplo, eu pego por aqui um pente. Eu solto o pente, ele cai. Por que ele caiu? Isso na cinemática não interessa. Eu vou estudar o movimento de queda do pente. Então beleza, o pente caiu, isso é um fato. Então eu vou me preocupar, por exemplo, por quanto tempo durou a queda do pente. Quanto tempo durou esse movimento de queda? Com que velocidade esse pente atingiu lá o solo? Que distância que ele percorreu? De que altura ele caiu? Né? Ou qual a aceleração que está agindo sobre o movimento de queda do pente? Esse tipo de coisa eu vou estudar na cinemática. Na dinâmica eu já vou me preocupar com as causas do movimento. O que causou o movimento de queda do pente? Hoje a gente sabe que é a gravidade, né? Que foi brilhantemente proposta pelo Isaac Newton. Na dinâmica a gente também estuda as forças que podem provocar um movimento. Por exemplo, eu tenho um carro aqui parado, tem uma mulher e um garotinho empurrando, então estão aplicando uma força que vai gerar um movimento. Então a gente também vai estudar isso na dinâmica. E a estática a gente vai estudar o equilíbrio e as condições necessárias para que ocorra o equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, a gente vai estudar gangorras ou outros sistemas assim, que envolvam também equilíbrio. Bom, mas antes de entrar propriamente na mecânica, vamos primeiro fazer um apanhado de alguns conceitos que são fundamentais para a gente conseguir entender e estudar mais a fundo a cinemática. Os primeiros conceitos são os conceitos de movimento e repouso e, claro, o conceito de referencial. Bom, então a gente começa estudando os conceitos de movimento, repouso e referencial. Bom, olha esses livros aqui em cima da mesa da imagem. Eu pergunto para vocês, esses livros, eles estão em repouso ou estão em movimento?
Bom, vocês vão olhar para o livro ali, vocês vão me dizer, pelo menos é o que os meus alunos fazem geralmente na sala de aula, quando eu faço essa pergunta, vão falar que os livros estão em repouso, certo? Mas eu posso dizer para vocês que esses livros aqui, eles podem estar em repouso e podem estar em movimento ao mesmo tempo. Como assim? Eles podem estar em repouso para uma pessoa que esteja, por exemplo, dentro dessa sala de aula, por exemplo, para esses dois garotos, o menino e a menina, mas ele pode estar em movimento para uma pessoa que está fora da Terra. Por exemplo, imagine que eu tenha, sei lá, um amigo ET, né? E ele está nesse momento lá no Sol, observando aqueles livros. Então ele vai observar os livros em movimento, por quê? Porque a Terra está em movimento. A Terra está realizando dois movimentos simultaneamente. O movimento de rotação, né, ao redor do próprio eixo, e o movimento de translação ao redor do Sol. Então a Terra, ao se movimentar, ela leva junto os livros. Então meu amigo ET, ele vai ter a sensação que aqueles livros estão de fato em movimento. Mas para uma pessoa que esteja aqui na Terra, vai olhar para os livros e vai ver aqueles livros em repouso. Então, é possível, né, que um objeto esteja em repouso para um referencial, ou seja, para um observador, e em repouso, em movimento para outro referencial. Tá? Em repouso para um referencial e movimento para outro. Mas o que é referencial? Bom, a palavra referencial aqui na física, ela vai ter dois significados. Primeiro significado, referencial, vai corresponder à posição onde está o observador, que é a pessoa que está observando o movimento, que é o que a gente aplica naquele caso, né? O primeiro referencial, uma pessoa na Terra. Segundo referencial, uma pessoa fora da Terra. Então, uma posição onde está o observador. O segundo conceito seria que referencial é o ponto a partir do qual começa a medir uma distância. Então, seria o zero. Então, eu quero medir a distância da porta da sala até o fundo da sala. Então, a porta da sala é meu referencial, então lá vai ser o zero. Então vai começar 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então o referencial também pode se marcar o ponto a partir do qual eu vou começar a medir a distância, ou seja, onde está o zero. Tá? Outro exemplo, vamos pegar um exemplo que eu não preciso usar um ET, né, para gerar uma situação de conflito. Vamos lá. Digamos que eu tenha duas pessoas dentro de um ônibus, elas estão sentadas um do lado da outra. O ônibus está em movimento. Então, uma em relação à outra está em repouso. Mas para uma terceira pessoa fora do ônibus, sentada, por exemplo, numa praça, essa pessoa vai ver o ônibus passar em movimento, e para essa terceira pessoa, as duas pessoas dentro do ônibus estão em movimento e estão em movimento com a mesma velocidade do ônibus. Bom, posição ou localização. Para definir o que é posição e o que é localização, eu também tenho que ter definido um referencial. Vamos pegar aqui esse exemplo. Se o meu referencial, que é o ponto onde eu começo a marcar o zero, onde começa a medir a distância, onde inicia o zero, for o carro, então a posição da moto em relação ao carro é 4 metros. Já a posição da bicicleta também está a 4 metros de distância, só que está 4 metros atrás. A gente coloca o sinalzinho de menos para indicar isso. Já se o meu referencial for a bicicleta, a posição da bicicleta vai ser 0. Então aqui a posição do carro era 0, posição da moto 4, posição da bicicleta menos 4. Aqui, se o meu referencial é a bicicleta, o 0 é na bicicleta. O carro está na posição 4 e a moto na posição 8. Certo? Então, esse referencial pode fazer com que a distância aumente, por exemplo, à direita, pode fazer que aumente para a esquerda também. Tudo depende do que a gente quiser definir. Trajetória. Trajetória nada mais é do que o caminho percorrido por um corpo em movimento. Só que a trajetória ela também é relativa, porque ela também depende da posição do observador. Então aqui a gente tem um exemplo clássico, é o do avião. Então, vem um avião e solta algum objeto do avião. Esse objeto ele vai realizar essa trajetória que a gente está vendo aqui descrita nas pontinhas vermelhas, né? E essa trajetória é a metade de uma parábola.
Só que só quem vai conseguir ter essa sensação é uma pessoa que estiver fora do avião. Quem estiver dentro do avião não vai ter essa sensação. Por quê? Porque a velocidade do objeto que caiu na horizontal é a mesma velocidade que o avião tem na horizontal. Então, quando a pessoa que estiver dentro do avião olhar para baixo, ela vai ver sempre o objeto embaixo do avião. Então, ele vai ter a sensação de ver o objeto caindo em linha reta. Então, quem está dentro do veículo tem a sensação do objeto estar caindo em linha reta, e quem está fora do veículo vê a trajetória real, que é a metade de uma parábola. Quer ver outro exemplo? Você está dentro de um ônibus. O ônibus está em movimento. Você joga um objeto para cima, por exemplo, uma moeda. Você joga a moeda para cima, a moeda sobe e cai na sua mão. Você que está dentro do ônibus tem a sensação que a moeda subiu e desceu em linha reta. Mas na verdade a moeda não fez isso. Porque quando você jogou a moeda, você estava aqui. Quando a moeda caiu na sua mão, o ônibus tinha te levado para aqui. Então a trajetória real da moeda é uma parábola completa, certo? Então a trajetória também depende do referencial. Então nessa nossa primeira aula, a palavra fundamental é a palavra referencial. Então ela que vai definir se um objeto está em movimento ou está em repouso, ela que vai definir de fato onde está a posição, né, qual é a posição ou localização do objeto, e ela que vai permitir a gente descrever como que é a trajetória do movimento. Outros conceitos importantes são os conceitos de deslocamento e distância percorrida. O que é o deslocamento? O deslocamento é a menor distância entre dois pontos. E quais são esses dois pontos? O ponto de partida e o ponto de chegada, ou seja, a posição inicial, que é onde começa o movimento, e a posição final, que é onde acaba o movimento. Bom, e o que é distância percorrida? Distância percorrida é a soma de todo o percurso ao longo do movimento. Vamos ver exemplos, para a gente entender melhor a diferença entre esses dois conceitos. Bom, o deslocamento e a distância percorrida podem ser iguais? Podem ser diferentes? Os exemplos vão nos esclarecer melhor isso. Vamos ver então exemplos. Primeiro exemplo, caminhando em linha reta, da mesa até a porta, eu noto que preciso dar 9 passos para atingir meu objetivo. Qual foi o meu deslocamento? Em número de passos, claro, né? Em número de passos, meu deslocamento foi 9. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida também foi 9 passos. E qual a conclusão que a gente chega? Com esse exemplo simples, que toda vez que uma pessoa, um objeto, ou o que quer que seja, se move em linha reta, numa única direção e num único sentido, o deslocamento e a distância percorrida vão ser iguais. Tá? Segundo exemplo, caminhando em linha reta, da mesa até a porta, eu dou 5 passos para frente, depois eu dou 3 passos para trás, e finalmente dou mais 7 passos para frente, e chego até o meu objetivo. Qual foi o meu deslocamento? Bom, o deslocamento, se vocês perceberem, eu estou indo de novo da mesa até a porta. Então, o deslocamento continua sendo o mesmo do exemplo anterior. Continua sendo 9 passos. Não é porque eu andei para frente, eu andei para trás, enfim, que a distância entre a mesa e a porta aumentou. A distância continua a mesma. E a menor distância, como a gente viu no exemplo anterior, eram 9 passos. Agora, se perguntar qual foi a minha distância percorrida, aí essa sim mudou. Aí eu tenho que somar tudo. 5 para frente, mais 3 para trás, vai dar 8. 8 mais 7 para frente, vai dar 15. Então, minha distância percorrida vão ser 15 passos. Então, toda vez que eu voltar no meio do caminho, ou que eu fizer uma curva, alguma coisa nesse sentido, a distância percorrida e o deslocamento vão ser diferentes. Tá? Então, agora que todo mundo já entendeu, todo mundo já sabe, a gente vai começar a fazer exercícios. Então, vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, copiar os exercícios no caderno, responder, e na próxima aula vocês me mostram, beleza? Se você gostou da nossa aula, dá um joinha aí no vídeo, beleza? Logo aí abaixo. Até a próxima aula.